A vida não pergunta se você está pronto. Ela não envia sinais nem toca à porta. Um dia, tudo o que parecia estável desaba, silenciosamente ou com um estrondo que ecoa dentro da sua mente. É nesse instante, quando o chão some sob seus pés e o ar parece pesar toneladas, que o mundo mostra sua verdadeira face. Fria, indiferente, impiedosa. A maioria das pessoas não está preparada para isso. Elas passam anos buscando segurança, conforto, previsibilidade. Mas a verdade é que nada disso existe. A vida não é um contrato de paz, é um campo de guerra mental. E o primeiro ataque sempre vem quando você menos espera. Quando a vida decide quebrar você, ela não destrói apenas o que você tem, ela atinge o que você é. É o emprego que desaparece, o amor que se desfaz, a traição que corta o peito. É o momento em que você percebe que o mundo não deve nada a ninguém. E então, há duas reações possíveis: quebrar junto ou suportar o impacto. A diferença entre os dois caminhos não está na força física, nem na sorte, está na mente. Porque quando tudo desmorona, o corpo cai, mas é a mente que decide se você levanta. Maquiavel jamais escreveu para os confortáveis. Ele falava aos que já tinham sangrado, aos que foram traídos, descartados, esquecidos. Ele sabia que a dor é o teste mais real da natureza humana. É fácil parecer sábio quando tudo dá certo. É fácil parecer forte quando o mundo te aplaude. Mas a mente só é revelada quando o aplauso cessa e o silêncio pesa. É ali, no colapso, que você descobre se é um estrategista ou apenas um sobrevivente. A dor, por mais brutal que pareça, não é o inimigo. Ela é o instrutor que a maioria recusa ouvir. Cada golpe, cada perda, cada desilusão é um treinamento disfarçado. Uma lição sobre foco, resistência e desapego. O problema é que quase ninguém entende isso. As pessoas tratam a dor como uma sentença, não como um sistema de aprendizado. Elas correm para se anestesiar, procuram distrações, vícios, conselhos superficiais. Elas querem se curar sem compreender o que a ferida está tentando ensinar. E é por isso que continuam frágeis, dependentes, reativas. Mas há um tipo diferente de mente. Uma que não foge quando a dor chega, que observa, que analisa, que entende que o sofrimento é a prova de fogo da evolução mental. Quando a vida te quebra, ela está te perguntando silenciosamente: você é feito de vidro ou de aço? E a resposta não vem das palavras, vem da sua reação. O fraco lamenta, o forte calcula. Aqueles que compreendem essa lei começam a mudar a forma como enxergam o caos. Eles deixam de buscar sentido imediato. Eles param de culpar o destino, o outro ou Deus. Eles sabem que cada evento é um teste de comando interno. Quando tudo dá errado, eles não perguntam por que isso aconteceu comigo, mas sim o que isso quer me ensinar. É uma inversão de mentalidade tão profunda que o sofrimento deixa de ser punição e se torna instrução. E quando você alcança esse ponto, algo dentro de você se solidifica. Veja, o mundo não te avisa quando vai te quebrar, mas te observa atentamente depois. É no depois que a guerra começa. As pessoas ao seu redor vão te medir pelas tuas reações. Alguns se afastarão, outros se aproximarão, uns te julgarão em silêncio. E nada disso importa. O único julgamento que conta é o seu. Quando você encara o caos, não está apenas enfrentando o mundo, está enfrentando a si mesmo. Esse é o momento em que você conhece a sua essência sem máscara. A mente humana, quando arrancada de tudo que a conforta, revela o que realmente acredita, o que realmente teme, o que realmente valoriza. É por isso que o colapso é tão poderoso. Ele tira todas as ilusões. Tudo o que era supérfluo cai. Tudo o que era vaidade desaparece. E o que sobra é a verdade, nua, crua,
implacável. Maquiavel diria: aqueles que não entendem o sofrimento nunca entenderão o poder. E ele estava certo. O poder não é o domínio sobre os outros, é o domínio sobre si. Porque quando a vida te quebra e você aprende a se recompor sem implorar, sem dramatizar, sem depender, você se torna perigoso. Não porque é cruel, mas porque é livre. E é essa liberdade mental que assusta o mundo. A sociedade moderna é construída sobre a fraqueza emocional, a ideia de que precisamos ser constantemente compreendidos, validados, abraçados. Mas há um ponto em que isso precisa morrer. A mente forjada em dor não precisa mais de testemunhas. Ela não busca aplausos, ela busca estratégia. Então, se a vida decidiu te quebrar, agradeça em silêncio. Porque esse é o ponto zero da sua ascensão. É onde o homem comum desiste e o estrategista desperta. É o instante em que você percebe que o mundo não vai parar para te curar e entende que não precisa que pare. Você começa a se reconstruir, não como antes, mas como algo novo, mais frio, mais preciso, mais consciente. Cada colapso é uma oportunidade de recalibração. O sofrimento é o código que revela as falhas da sua mente. Ele mostra onde você ainda é fraco, onde ainda reage, onde ainda depende. A dor é um espelho, e a maioria foge do reflexo. Mas quem tem coragem de encará-lo, conquista uma clareza que ninguém pode comprar. Você começa a perceber que o verdadeiro poder não está em evitar o caos, mas em permanecer calmo dentro dele. E é nessa calma, nesse silêncio pós-dor, que nasce o novo você. Um ser que já não precisa provar nada, já não implora por amor, já não teme a solidão. Um ser que entende que a força não está em resistir ao impacto, mas em se tornar inquebrável depois dele. Porque no fim, a vida não quer te destruir. Ela quer saber se você está pronto para comandar o próprio destino. E o único jeito de provar isso é suportando o colapso sem perder o comando da mente. Quando a vida decide te quebrar, ela está apenas abrindo o espaço para que você se reconstrua com estrutura, não com emoção. O caos é o início da ordem, mas só para quem tem olhos frios o bastante para ver. Há um instante no colapso em que o tempo parece parar. Tudo à sua volta continua existindo. As vozes, o mundo, as exigências. Mas dentro de você, algo se rasga. É o momento em que a vida mostra, sem filtros, o que você realmente é, quando ninguém está olhando. Não importa o quanto você treinou, o quanto se preparou, o quanto acreditou que seria forte. A verdade só aparece quando tudo desmorona. O colapso não é punição. É o espelho mais cruel e mais justo que existe. Ele não inventa nada, apenas reflete. A mente humana é frágil até ser confrontada com o descontrole. Porque enquanto as coisas fluem, todos parecem equilibrados, disciplinados, espirituais. Mas o verdadeiro teste é o caos. A dor tem uma habilidade singular. Ela arranca a fachada. Ela arranca a racionalidade de quem nunca a treinou. E é nesse exato momento que as pessoas se dividem, entre as que imploram por conforto e as que buscam controle. Os fracos procuram anestesia. Querem se esconder do espelho que a dor coloca diante deles. Correm para distrações, para vícios, para ruídos que abafem o próprio pensamento. E o mundo ama isso, porque mentes fracas são previsíveis. Elas se tornam dependentes, manipuláveis, fáceis de conduzir. Quanto mais frágeis emocionalmente, mais fáceis de controlar. Mas existe um outro tipo de mente. Uma que no instante do colapso não corre. Ela observa. Ela sente o impacto, mas não se apressa em curá-lo. Ela entende que dor é dado, informação pura sobre a estrutura interior. Essa mente não chora para ser salva, ela analisa para ser reprogramada. Ela não busca consolo, busca clareza.
Ela sabe que há uma diferença entre reagir e responder, e que essa diferença define o destino de qualquer pessoa. Porque o colapso, ao contrário do que parece, não destrói ninguém. Ele apenas revela o quanto cada um depende de algo externo para se manter de pé. O sofrimento é o scanner que mostra os pontos vulneráveis da sua mente. Mostra o quanto você precisa ser validado, o quanto você precisa ser amado, o quanto você precisa ser visto. E enquanto você precisar de algo para se manter inteiro, você nunca será livre. É por isso que Maquiavel dizia que o poder começa no domínio das próprias emoções. Não há império externo que resista se o império interior é instável. Um homem pode ter riqueza, influência, seguidores, mas se sua mente desmorona com uma perda, tudo isso é areia. Porque o verdadeiro trono é interno. E o colapso é o terremoto que testa os alicerces. Pense nisso. Quando a dor chega, o que ela está realmente perguntando é: quem manda aqui? Suas emoções ou sua consciência? Seu instinto ou sua estratégia? Sua mente foi treinada para reagir, não para comandar. Ela aprendeu a se defender, não a observar. É por isso que, quando o caos vem, o primeiro impulso é o desespero. Mas é aí que o jogo muda para quem tem sangue frio. Aqueles que compreendem o valor do colapso sabem que ele é a arena do autodomínio. Eles o veem como um campo de treino, não como um castigo. Quando tudo que dava sentido se perde, sobra o essencial: você e a sua mente. E é aí que começa a guerra real. Não contra o mundo, mas contra o descontrole interno. No início é brutal. A mente vai tentar te sabotar. Ela vai te lembrar de tudo que perdeu, de tudo que te falta, de tudo que parece injusto. Ela vai querer que você se renda à emoção. Mas se você suportar, algo começa a mudar. Aos poucos, o pânico dá lugar à observação. A reação se transforma em cálculo. A dor se converte em foco. E o que antes parecia o fim, se revela como o primeiro treino de poder. Maquiavel entenderia isso com clareza. Ele diria que o homem forte não é o que não sente, é o que sente, e ainda assim decide racionalmente. Porque a emoção é uma força, mas sem direção ela destrói. O colapso serve exatamente para isso, para mostrar se você é servo da emoção ou senhor dela. A maioria é servo. Poucos escolhem o caminho de quem comanda. Você quer saber quem realmente é? Espere até perder algo que ama. Espere até ser traído, até ser ignorado, até ser esquecido. É fácil parecer sábio quando o mundo te entende. Mas a sabedoria verdadeira só nasce quando ninguém te ouve. É no silêncio da queda que você descobre se tem estrutura para continuar. E o que diferencia os poucos que se levantam dos muitos que se quebram não é a ausência de dor, é o tipo de diálogo que tem com ela. Os fracos dizem: por que isso aconteceu comigo? Os fortes dizem: o que eu ainda não aprendi com isso? Um está preso ao passado, o outro está desenhando o futuro. A dor é uma linguagem e poucos são alfabetizados nela. Ela fala em códigos, mostra onde você é carente, onde é inseguro, onde é impulsivo. E se você tiver coragem de traduzir esse idioma, ela se transforma em manual de poder. Cada fracasso, cada humilhação, cada perda se torna uma instrução detalhada sobre como operar sua mente com mais precisão. Mas a maioria nunca chega lá, porque interrompe o processo antes que o aprendizado comece. Quem entende essa dinâmica começa a agir diferente. Para de tentar fugir da dor e começa a estudá-la. Para de culpar o mundo e começa a examinar a própria resposta. Porque no final, não é o golpe que destrói, é a reação. Um insulto só dói se você ainda precisa ser respeitado. Uma traição só te abala se você ainda precisa ser amado. A perda só te paralisa se você ainda se define pelo que perdeu.
O colapso só te destrói se você ainda acredita que tudo precisa estar sob controle. Mas há um poder silencioso que nasce quando você para de exigir que a vida seja fácil. Quando você aceita o caos como parte da equação, sua mente muda de postura. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser estrategista das consequências. O colapso se torna o laboratório onde você testa novas formas de pensar, novas formas de reagir. Cada vez que o mundo tenta te dobrar e você se mantém lúcido, você constrói uma camada extra de controle. E um dia, quase sem perceber, você percebe que nada mais te atinge da mesma forma. O que antes te fazia desmoronar agora apenas te ensina. O que antes te feriria agora apenas te revela padrões. Você para de ser abalado pelas mesmas coisas, pelas mesmas pessoas, pelos mesmos dramas, porque finalmente entendeu. O colapso nunca foi um inimigo. Foi o espelho que mostrou o quão despreparado você estava para o poder que dizia querer. E é exatamente aí que a verdadeira força começa. Não no grito, mas no silêncio. Não na resistência tensa, mas na observação fria. O mundo tenta te provocar, e você não reage. Ele tenta te desestabilizar, e você apenas assiste. E nesse instante, você percebe o que Maquiavel chamaria de o primeiro sinal do domínio. Quando nada mais controla sua mente, exceto sua própria vontade. O colapso não destrói, ele revela. Não pune, instrui. Ele te arranca da ilusão de estabilidade para te ensinar que o único abrigo real é o autocontrole. E quando essa lição se solidifica dentro de você, o caos perde o poder. O que antes era ameaça se transforma em treino. E a mente que sobrevive a isso nunca mais volta a ser a mesma. A vida quebra todos, mas só os que aprendem a pensar dentro da dor se tornam inquebráveis. Há um instante no caminho da dor em que você entende que sentir não é o mesmo que compreender. A emoção, por mais intensa que pareça, é apenas o eco da mente desprotegida, uma reação bruta, primitiva, moldada por instintos que não foram treinados para lidar com a complexidade da vida moderna. A maioria das pessoas não entende isso. Elas acreditam que reagir é ser autêntico, que chorar é ser humano, que explodir é ser sincero. Mas Maquiavel teria um olhar mais frio. Ele diria que o excesso de emoção é a primeira forma de escravidão. O mundo moderno adora te ver emocional. Porque enquanto você está reagindo, você não está planejando. Enquanto você sente, você é controlável. E é justamente por isso que a sociedade alimenta a ideia de que ouvir o coração é sinal de sabedoria. É um truque psicológico. Te ensinam a ser dominado por impulsos e chamam isso de sensibilidade. Mas o preço disso é a perda da estratégia. Romper a emoção não significa se tornar de pedra. Significa retirar dela o comando. É como pegar as rédeas de um cavalo selvagem. A emoção é força, mas força sem direção destrói. A mente treinada observa o surto antes de agir. Ela sente o calor da raiva, mas decide o momento de responder. Ela sente o peso da tristeza, mas recusa o colapso. Ela transforma impulso em cálculo. E é exatamente nesse ponto que nasce o verdadeiro domínio. Quando você rompe a emoção, você se torna ilegível. As pessoas perdem o poder de te manipular, porque já não conseguem prever sua reação. O mundo deixa de saber qual botão apertar para te desestabilizar. É o início de um poder silencioso, frio, quase invisível. O poder de permanecer inteiro, enquanto os outros perdem o eixo. O erro mais comum é achar que o controle emocional é repressão. Não é. Reprimir é esconder. Controlar é escolher. O homem reprimido finge calma, mas ferve por dentro. O homem em controle sente tudo, mas decide o que merece resposta. Isso é autodomínio. Isso é poder psicológico.
Maquiavel dizia que um príncipe sábio deve aprender a não ser bom quando a situação exige o contrário. A mente forte entende isso em outro nível. Ela sabe que nem toda emoção deve ser expressa, nem toda dor deve ser compartilhada, nem toda injustiça merece resposta. Porque cada reação é um investimento de energia, e desperdiçar energia com o que não muda o resultado é a maior falha estratégica que existe. Olhe ao redor. As pessoas vivem reagindo a tudo, a opiniões, a rejeições, a frustrações. Elas gastam horas discutindo, tentando provar um ponto, tentando ser compreendidas. Elas acreditam que o desabafo liberta, mas o desabafo enfraquece, porque expõe onde a dor ainda te controla. Cada vez que você reage emocionalmente, está revelando ao mundo o mapa da sua mente. Está mostrando exatamente onde podem te atingir. Você quer saber por que os mais poderosos parecem frios? Porque aprenderam a se proteger pela indiferença. Não é que não sintam, é que aprenderam a sentir de forma estratégica. Eles usam a emoção como bússola, não como volante. Quando a raiva vem, eles a observam como dado. Por que isso me irrita tanto? Qual fraqueza minha está sendo tocada? E nessa análise eles crescem. A dor deixa de ser ferida e se torna ferramenta. Romper a emoção é como afiar uma lâmina. Cada crise é uma oportunidade de se tornar mais preciso, mais cirúrgico. No início é desconfortável. O ego vai gritar, vai pedir para reagir, para provar, para explodir. Mas se você resistir, algo novo surge. A clareza. Você percebe que a maioria das emoções são apenas reflexos condicionados, programas antigos automáticos que te fazem repetir padrões de fraqueza. Quando você começa a vê-los como scripts mentais, pode reescrevê-los. Esse é o ponto de transição entre o homem comum e o estrategista. O primeiro é conduzido pelo sentimento. O segundo usa o sentimento como bússola, mas nunca como guia. Ele sabe que o controle emocional não é uma negação da humanidade, mas uma ampliação da consciência. Ele sente tudo, mas não é movido por nada que não tenha sido calculado. E isso é o que mais confunde os outros. Porque uma mente emocionalmente treinada não reage no tempo dos outros. Ela cria o seu próprio tempo. Ela não responde no calor do ataque. Ela espera o momento certo, quando a resposta é mais eficaz. Às vezes, a melhor resposta é o silêncio. Às vezes, é a ausência. Às vezes, é a execução fria de um plano que o outro nunca verá chegando. E cada vez que você age assim, você reforça seu domínio sobre si mesmo. É aqui que o poder psicológico começa a ser visível, não em gritos, mas na calma. Não na defesa, mas na presença. Quando os outros esperam que você exploda e você apenas observa, eles sentem o peso do seu controle. É um tipo de autoridade que não precisa ser declarada. Ela é percebida. Mas há um preço. Quanto mais você se torna emocionalmente disciplinado, mais isolado vai se sentir. Porque a maioria vive em estado de reação. E quando você não reage mais, o sistema te chama de frio, distante, insensível. É o preço da lucidez. A mente comum precisa do drama para se sentir viva. A mente disciplinada encontra vida no silêncio. E esse silêncio começa a te proteger. Ele se torna sua fortaleza invisível. Você começa a perceber que não precisa provar seu valor, que não precisa justificar sua calma, que não precisa ser compreendido por quem ainda vive escravo das próprias emoções. E de repente, algo muda. O mundo para de ter poder sobre você. As palavras perdem força, as provocações perdem efeito, as ofensas perdem sentido. Porque você percebeu que o verdadeiro domínio não é o que impõe medo, é o que não sente medo algum. Maquiavel entenderia perfeitamente esse estágio. Ele diria que um homem que não controla suas emoções não pode controlar nada, nem o próprio destino.
E ele estaria certo, porque a emoção é o primeiro território a ser conquistado. Enquanto ela governar, você é súdito. Quando você governa, o mundo inteiro começa a responder de outra forma. Então, a regra é simples. Observe mais, reaja menos, sinta, mas calcule. Ame, mas mantenha distância. Fale pouco, mas com intenção. A força não está em ser impenetrável, mas em ser imperturbável. Quando nada consegue te arrancar do eixo, nem dor, nem perda, nem rejeição, você alcança o que poucos alcançam, o domínio interno absoluto. E é nesse domínio que nasce a verdadeira frieza, não a do coração vazio, mas a da mente que finalmente entendeu o jogo. Chega um ponto em que você percebe que a dor sozinha não transforma ninguém. O que transforma é o significado que você dá a ela. E é aqui que a maioria se perde. Porque em vez de usar o sofrimento como combustível, transforma-o em identidade. Começam a viver a partir da ferida. Vestem o papel de vítima como se fosse armadura, quando na verdade é uma prisão. Repetem o passado até que ele se torne a única história que sabem contar. Eu fui traído. Eu fui injustiçado. Eu fui destruído. Essas frases soam como verdades, mas são apenas correntes mentais. E enquanto você continuar repetindo-as, o mundo continuará te tratando como alguém quebrado. Maquiavel escreveria que os homens preferem a estabilidade da dor conhecida ao risco da liberdade. Ele entenderia o apego à narrativa do sofrimento como uma estratégia inconsciente. Ela nos dá um papel, uma desculpa, um inimigo, mas também nos tira o poder. Porque o momento em que você culpa o mundo, o destino ou qualquer outro fator externo, você entrega o controle. Você diz sem perceber, eu não mando em mim. E o poder começa exatamente onde essa frase morre. Reescrever a própria história não é negar o que aconteceu, é reinterpretar. É entender que a dor foi uma instrução disfarçada, que a perda foi um teste de foco, que a traição foi uma lição sobre leitura humana. O que te destruiu estava, na verdade, te mostrando onde você ainda era ingênuo. A mente maquiavélica não chora pelo golpe, ela o estuda. Ela pergunta, que fraqueza minha permitiu isso? E ao responder, ela se fortalece. O problema é que o ego ama a narrativa da vítima. Ele se alimenta dela. Há um prazer sutil em ser o injustiçado, em receber compaixão, em ter uma história trágica para contar. Mas esse prazer é veneno. Ele te faz confundir atenção com cura. Ele te faz acreditar que o mundo vai te devolver o que tirou, e o mundo nunca devolve. O mundo respeita quem se reconstrói, não quem se explica. Então chega o ponto em que você precisa fazer uma escolha: continuar carregando as ruínas do que te quebrou, ou começar a erguer uma estrutura nova sobre elas. Reescrever a história é um ato de brutalidade mental. É olhar para o trauma e dizer, você não me define mais. É pegar a dor e moldá-la em disciplina. É usar cada cicatriz como lembrete de onde você não voltará. Você quer poder? Pare de se apresentar como quem sofreu. Apresente-se como quem sobreviveu. E mais que isso, como quem aprendeu. Quando você muda o tom da sua narrativa, o mundo muda a forma como reage a você. As pessoas sentem quando sua história é uma ferida aberta e quando ela já virou lição. E as que antes te viam com pena começam a te ver com respeito. Porque não há nada mais intimidador do que alguém que usou o próprio inferno como academia mental. Maquiavel dizia que é mais seguro ser temido do que amado. Mas há uma versão mais profunda dessa ideia. É mais poderoso ser compreendido como imperturbável do que como ferido. A vítima busca empatia, o estrategista busca evolução. A diferença é que a empatia depende do outro, enquanto a evolução depende apenas de você. Quando você começa a reescrever sua história, o passado perde o direito de te comandar.
As vozes antigas que te diziam: você não é suficiente, você nunca vai superar, começam a se calar, não porque desapareceram, mas porque você parou de responder. O poder psicológico nasce no silêncio entre o estímulo e a resposta. E quando você conquista esse silêncio, você se torna perigoso. Porque o mundo não sabe mais o que te move. Mas há um obstáculo: o apego à versão antiga de si mesmo. Você se acostuma com o papel da vítima. Ele te dá identidade, propósito, justificativa. Abandoná-lo é como morrer, e é exatamente isso que deve acontecer. A versão que sofreu precisa morrer para que a que aprende possa nascer. Reescrever a história é, no fundo, um ato de assassinato psicológico. Você mata o eu que sobreviveu de forma emocional para dar espaço ao eu que age de forma estratégica. Não é um processo bonito, não há aplausos, não há validação. É um tipo de solidão diferente. A solidão de quem não se reconhece mais na própria fraqueza. Mas é aí que o poder começa a crescer. Quando você olha para o espelho e já não vê um sobrevivente, mas um arquiteto. Alguém que entende que a dor foi o tijolo, o fracasso foi o cimento, e o tempo, o arquiteto invisível de uma mente nova. O mundo vai tentar te lembrar de quem você foi. Pessoas do passado vão te chamar pelo nome antigo, vão te provocar para ver se você ainda reage como antes. E é aqui que a reescrita se consolida, não quando você diz que mudou, mas quando você age como se tivesse esquecido que um dia foi fraco. O verdadeiro controle psicológico é não precisar mais explicar sua evolução. O sofrimento só continua sendo sofrimento quando você insiste em vê-lo assim. O estrategista vê treinamento, o fraco vê tragédia. A diferença é de interpretação, não de intensidade. E a mente que domina o significado domina o impacto. A partir desse ponto, cada golpe deixa de ser um peso e se torna uma instrução. Você não diz mais: isso me destruiu. Você diz: isso me moldou. E quando a vida tenta te testar de novo, ela percebe que o antigo padrão não funciona mais. O que antes te feria agora te desperta. O que antes te fazia implorar agora te faz observar. O que antes te fazia chorar, agora te faz planejar. E é nesse momento que você entende o que Maquiavel quis dizer quando escreveu que o destino é o que favorece os preparados. Porque o destino não tem piedade, ele respeita preparo. E preparo é mente fria. Mente que não se esconde atrás da dor, mas a transforma em cálculo. Então, olhe para o seu passado e entenda: ele não é um fantasma, é um mapa. Ele não está ali para te assombrar, mas para te instruir. E a partir de agora você não conta mais a história do que aconteceu. Você escreve a história do que vai acontecer por causa do que aconteceu. Essa é a virada. Você não é o que te feriu. Você é o que fez com a ferida. O resto é apenas lembrança. Nenhuma prisão é mais sutil e mais poderosa do que o apego. Ele começa como algo bonito. O desejo de conexão, a lealdade, a esperança. Mas por trás dessa aparência de amor, há uma armadilha invisível. O apego promete segurança, mas entrega dependência. Ele se disfarça de vínculo, mas rouba o poder silenciosamente, um pensamento por vez, uma emoção por vez. E quando você finalmente percebe, sua mente já não é sua, ela pertence ao que teme perder. Maquiavel entenderia o apego como a maior fraqueza de um governante, porque quem depende demais de algo ou de alguém já está governado. Aquele que precisa ser amado, aceito, validado, já abriu mão da própria liberdade. O mundo só precisa ameaçar tirar o que ele ama para controlá-lo. E é exatamente isso que a vida faz. Ela testa o quanto você ainda é escravo das suas ligações. Matar o apego não é abandonar as pessoas,
É se libertar da necessidade de possuí-las. É compreender que tudo o que está fora de você é temporário. O amor pode mudar, o sucesso pode desaparecer, a lealdade pode se transformar em silêncio. E se o seu equilíbrio depende disso, então seu equilíbrio nunca foi real. Foi apenas um empréstimo. O homem que busca poder precisa entender: nada externo pode ser a base do seu controle interno. O apego é o inimigo da estratégia. Ele te torna previsível. Quem sabe do que você não consegue abrir mão, sabe como te manipular. Quem entende o que você teme perder, entende onde te atingir. A mente maquiavélica aprende a esconder o que valoriza e, mais ainda, aprende a não depender emocionalmente de nada que possa ser tomado. Isso assusta as pessoas, porque fomos criados para acreditar que desapego é frieza. Mas frieza não é ausência de sentimento, é domínio sobre ele. O desapego não mata o amor, ele o purifica. Ele te permite amar sem implorar, se importar sem se perder, dar sem esperar. Ele transforma o vínculo em escolha, não em prisão. Pense em quantas vezes você se curvou, se moldou, se calou apenas para não perder alguém. Quantas vezes engoliu sua verdade para preservar uma presença. Esse é o preço do apego. Você se encolhe para caber em espaços que já não te pertencem. E cada vez que faz isso, mata um pedaço da sua força. Até que um dia percebe que não foi o outro que te quebrou. Foi o seu medo de ficar sem ele. Matar o apego é, portanto, um ato de coragem e brutal honestidade. É olhar para o que você mais teme perder e dizer: mesmo sem isso, eu continuo inteiro. Essa frase, dita em silêncio, é o ritual de passagem de quem começa a dominar a si mesmo. Porque o verdadeiro poder não está em conquistar, mas em não precisar. E o que acontece depois é curioso. Quando você deixa de precisar, o mundo começa a te respeitar. As pessoas sentem a diferença. A energia de quem está completo é diferente da de quem está carente. Você deixa de perseguir e passa a atrair. Deixa de implorar e passa a escolher. Porque a ausência de dependência é magnética. Ela impõe respeito sem palavras. Maquiavel escreveria que os homens respeitam o que não conseguem controlar. E é exatamente isso que o desapego faz. Torna você incontrolável. Não há chantagem emocional que funcione. Não há manipulação que te prenda. Não há silêncio que te desespere. Quando você já não precisa ser amado para se sentir inteiro, o mundo perde a capacidade de te desestabilizar. Mas o processo não é simples. O apego é astuto. Ele vai se disfarçar de bondade, vai dizer que se importar é o mesmo que depender. Vai tentar te convencer de que desapegar é desistir. Não é. Desapegar é amar com consciência. É escolher a presença de alguém não por necessidade, mas por afinidade. É entender que se for embora você não morre, apenas continua. O desapego é a fundação da mente livre. Sem ele, toda a sua força é condicional. Você é forte até alguém te abandonar. É confiante até ser rejeitado. É calmo até perder o controle. Isso não é poder. É dependência sofisticada. E a vida, inevitavelmente, vai tirar o que você idolatra, justamente para te mostrar onde ainda é escravo. Então pare de pedir estabilidade no externo e comece a construí-la dentro. Pare de buscar garantias em pessoas e comece a criar estruturas mentais que não desabam quando o amor falha, quando a amizade muda, quando o sucesso se atrasa. Matar o apego é se tornar o próprio centro gravitacional da sua vida. Tudo gira, mas você permanece. E é nesse ponto que você se torna diferente. Enquanto o mundo grita por atenção, você se cala. Enquanto os outros pedem para ser notados, você observa. Enquanto todos correm para provar valor, você apenas está. E esse apenas estar é a expressão máxima do controle interno, porque quem não precisa provar nada já venceu o jogo. Mas atenção,
O desapego não é isolamento, não é fechar o coração. É usá-lo como radar, não como fraqueza. É sentir tudo, mas se mover apenas pelo que tem propósito. É estar em paz com o amor e ao mesmo tempo pronto para a perda. É dar o melhor de si, sabendo que o outro pode ir embora e ainda assim não se desestabilizar. Essa é a força mais rara, a de quem ama sem depender e perde sem colapsar. Quando você alcança esse estado, o mundo muda de cor. As coisas deixam de te dominar. As pessoas deixam de te consumir. A ausência deixa de doer. Você não é mais um mendigo emocional. É um estrategista de energia. Dá quando quer. Retira quando precisa. Observa quando é sábio. E o mais poderoso de tudo, você começa a sentir prazer em não reagir. Esse é o ponto onde o controle interno deixa de ser teoria e se torna presença. O silêncio vira linguagem. O olhar vira comando. A calma vira ameaça. Porque quem já aprendeu a perder sem se perder é invencível. O desapego não te afasta da vida. Ele te liberta dela. Maquiavel chamaria isso de o equilíbrio do príncipe. Aquele que governa sem se apegar aos súditos, sem depender da aprovação, mas com clareza sobre quem é e o que quer. O mesmo vale para você. Governe sua mente com firmeza e o mundo não poderá te derrubar. No fim, matar o apego é escolher o poder sobre a ilusão. É entender que você não precisa segurar o que é seu. O que é seu não precisa ser segurado. E o que precisa ser segurado nunca foi seu. Controle interno é paz. E paz é o nome que a força ganha quando já não precisa se provar. Há um momento no caminho da transformação em que o barulho do mundo se torna insuportável. As vozes, as opiniões, os conselhos, os julgamentos, tudo começa a soar vazio, repetitivo, desgastante. É o chamado do silêncio, e poucos o atendem. Porque o silêncio assusta. Ele tira a distração, o conforto, a validação. No silêncio, não há onde se esconder. Só existe você e o que ainda não quer encarar. Mas é exatamente ali, nesse território cru e sem ruído, que o poder verdadeiro começa a nascer. O mundo moderno tem pavor da solidão. A sociedade inteira é construída para te manter entretido, conectado, distraído. As pessoas vivem cercadas de vozes porque não suportam ouvir a própria mente. Precisam estar sempre em movimento, sempre em contato. Como se parar fosse desaparecer. Mas quem busca força mental precisa fazer o oposto. Precisa se afastar. Precisa desaparecer para o mundo por um tempo e reaparecer transformado. Maquiavel entenderia isso com perfeição. Ele escreveu suas ideias mais cortantes enquanto estava isolado, banido, ignorado. E foi nesse exílio que sua mente se afiou. Porque o isolamento, quando é escolha e não castigo, se torna o campo de treino dos que querem governar a si mesmos. No barulho, a mente se dispersa. No silêncio, ela se alinha. Treinar no silêncio é um processo de lapidação. No começo, tudo dói. A mente grita. As emoções ressurgem. O passado tenta voltar disfarçado de lembrança. O silêncio funciona como um espelho, e nele você começa a ver as falhas da própria mente, os apegos, as inseguranças, as repetições. E é exatamente isso que o torna poderoso. Ele revela o que o barulho escondia. As pessoas acreditam que o isolamento é vazio, mas ele é laboratório. Cada pensamento se torna uma ferramenta. Cada memória, uma pista. Cada dor, um mapa. No silêncio, você começa a estudar a si mesmo como um estrategista observa um inimigo, sem emoção, com precisão. Você passa a entender os mecanismos que te fazem reagir, as vozes internas que te sabotam, os padrões que se repetem, e pouco a pouco começa a desativá-los. Esse é o verdadeiro trabalho mental. Não postar frases de força, mas construir força quando ninguém está vendo.
É a prática invisível de quem decide que a mente precisa ser mais estável que o caos ao redor. E quanto mais o mundo grita, mais você se recolhe. Quanto mais te provocam, mais você silencia. Não porque é covardia, mas porque é foco. O silêncio é a forma mais alta de disciplina. Há poder em ser inacessível. O barulho torna o homem previsível. O silêncio o torna enigmático. Quem fala demais entrega estratégias. Quem reage demais revela fraquezas. O homem que domina o silêncio domina a percepção. Ele sabe que presença é mais poderosa que discurso. Que respeito não é conquistado com palavras, mas com controle. Você já notou como certas pessoas mudam o ar de um ambiente só de entrar? Elas não precisam se afirmar, não precisam se impor. Elas carregam uma energia densa, contida, firme, e isso basta. É o tipo de presença que nasce do silêncio. Porque quem passou tempo o bastante com a própria mente aprende a carregar a calma como uma arma invisível. A mente treinada em silêncio não se apressa para provar, não corre para responder, não precisa se justificar. Ela observa, decodifica e age no tempo certo. Isso é o que Maquiavel chamaria de a paciência do governante. A habilidade de esperar o momento ideal para mover uma peça, mesmo quando todos à volta estão em pânico. Essa calma é confundida com frieza, mas é apenas controle em sua forma mais elevada. O silêncio também tem uma função tática. Ele cria desconforto nos outros. As pessoas não suportam o que não entendem. Quando você não reage, elas perdem o roteiro. Quando você não explica, elas se revelam. O silêncio força o outro a se mostrar. E quanto mais falam, mais você compreende quem são. Essa é a vantagem de quem aprendeu a se calar. Transforma cada interação em leitura. Mas o treino no silêncio não é só observar o mundo, é observar a si mesmo, é encarar o ruído interno e decidir que ele não te comanda mais. É transformar a ansiedade em vigilância, a solidão em foco, o tédio em clareza. Cada hora passada em quietude é uma hora em que o cérebro aprende a operar sem estímulo externo. E é isso que separa o emocional do estratégico. O primeiro precisa de motivação, o segundo opera no vazio. Chega um ponto em que o silêncio deixa de ser desconfortável e passa a ser o lugar onde você se recarrega. O barulho começa a parecer infantil, as conversas rasas, irritantes, os ambientes caóticos, previsíveis. Você desenvolve uma espécie de filtro natural. Sua mente só aceita o que alimenta o foco. O resto é descartado sem esforço. E quando você atinge esse nível, o respeito se torna inevitável. Não o respeito forçado, mas aquele que surge quando os outros percebem que sua energia é rara. O mundo respeita quem não precisa dele. A presença de alguém que carrega paz em meio ao caos é algo quase sobrenatural. As pessoas sentem isso, mesmo que não entendam. E essa é a essência do poder silencioso. Não é o que você diz, é o que você transmite. Maquiavel escreveria que a aparência do poder é tão importante quanto o poder em si. No campo psicológico, isso significa que a sua calma é mais temida do que qualquer ameaça. Porque quem mantém a compostura sob pressão transmite uma mensagem perigosa. Nada me atinge. E quando nada te atinge, tudo te obedece. Mas esse estado não se alcança com pressa. Ele é fruto de noites em que você ficou sozinho com seus pensamentos e não fugiu deles. É resultado de dias em que o mundo tentou te arrancar reações e você escolheu o silêncio. É o produto da paciência com o próprio caos. O silêncio, antes incômodo, se torna aliado. E dentro dele você descobre algo que poucos descobrem: que o verdadeiro poder não faz barulho. No fim, treinar no silêncio é se tornar impenetrável. É aprender a carregar o controle para onde quer que vá.
É deixar que sua simples presença diga o que suas palavras nunca precisaram dizer. Eu domino a mim mesmo. E quando você chega a esse ponto, o respeito não é pedido. Ele é sentido. Há um ponto em que o sofrimento deixa de ser inimigo e se transforma em parte da estrutura. O caos que antes te destruía, agora te fortalece. A solidão que antes te enfraquecia, agora te protege. A dúvida que te paralisava agora te mantém atento. Esse é o nascimento da mente inquebrável. Não uma mente que não sente, mas uma mente que já não se curva. Tudo o que um dia te quebrou se torna o material da tua fundação. E quando a fundação é feita de dor processada, não existe mais terremoto que te derrube. Maquiavel chamaria isso de o estágio supremo do autodomínio. O momento em que o homem deixa de ser conduzido pelas circunstâncias e passa a conduzi-las. A mente inquebrável não é a que não sofre, mas a que entende o sofrimento como parte da equação. É uma consciência que não pede ao mundo para ser gentil, apenas exige de si mesma clareza sob pressão. Quando todos se perdem em emoção, ela mantém o foco. Quando o caos grita, ela escuta o que está sendo dito nas entrelinhas. Chegar a esse estado não é resultado de sorte, nem de fé cega. É de treino. Cada vez que você suportou o silêncio sem colapsar, treinou. Cada vez que observou em vez de reagir, treinou. Cada vez que escolheu a calma em vez da vingança, treinou. O que parecia apenas dor, era na verdade uma série de instruções disfarçadas, moldando você para um tipo de lucidez que poucos alcançam. A mente inquebrável nasce quando você entende que nada é permanente, nem a dor, nem a alegria, nem o poder. Tudo muda. E ao aceitar isso, você deixa de resistir ao fluxo da vida e passa a navegar nele. O homem comum se desespera quando o controle lhe escapa. O homem treinado compreende que o controle não é sobre o mundo, mas sobre a forma como responde a ele. Essa é a diferença entre sobreviver e comandar. O que destrói a maioria não é a dor, mas a interpretação que dão a ela. A mente frágil transforma cada perda em tragédia. A mente inquebrável transforma cada perda em dado. Ela coleta as informações que a dor traz, as analisa e ajusta a sua estratégia. Enquanto os outros se perguntam, por que isso aconteceu comigo? Ela pergunta, como posso usar isso? Essa mudança de pergunta é a linha que separa o emocional do estratégico. Mas há algo mais profundo. A mente inquebrável não apenas sobrevive, ela começa a prever. A dor deixa de ser surpresa. Você passa a enxergar o padrão antes que ele se repita, as intenções antes que se revelem, as armadilhas antes que se fechem. A experiência, filtrada pelo controle emocional, se transforma em uma forma silenciosa de previsão. E a previsão é o auge da força mental, porque quem prevê, governa. A partir daí, sua energia muda. Você fala menos, observa mais. As pessoas sentem que há algo diferente, mas não sabem o que é. O que elas estão sentindo é estabilidade. Uma estabilidade rara, quase ameaçadora. Porque o mundo está acostumado com mentes instáveis, carentes, reativas. Quando alguém chega e não se abala, o sistema inteiro se reorganiza ao redor dele. Isso é poder. Maquiavel dizia que é melhor ser temido do que amado. Mas o verdadeiro domínio é ser respeitado sem precisar impor medo. É quando sua presença comunica silenciosamente. Nada do que você fizer me move. Esse tipo de calma é o ápice da força psicológica. Ela não é arrogante, é impenetrável. E o que é impenetrável é automaticamente respeitado, porque não pode ser manipulado. E veja, essa mente não é fria por natureza. Ela se tornou fria porque precisou sobreviver. Ela aprendeu, na marra, que a emoção é cara demais para ser desperdiçada com quem não a valoriza.
que a explicação é inútil para quem já decidiu não entender, que a bondade, quando oferecida aos errados, vira fraqueza. E assim, aos poucos, ela se blindou, não como quem constrói muros, mas como quem ergue muralhas com propósito: proteger o império interior. O império interior é o ponto final de toda a jornada de autodomínio. É quando o mundo pode te insultar, mas não te atingir. Pode te rejeitar, mas não te diminuir. Pode te testar, mas nunca te abalar. Porque você aprendeu a construir tudo o que precisa dentro de si: confiança, foco, respeito, paz. Tudo nasce e termina dentro. O externo se torna cenário, não centro. E é por isso que a mente inquebrável é perigosa para o sistema. Ela não consome como antes, não reage como antes, não precisa como antes. Ela não se alimenta de atenção, não implora por pertencimento, não busca validação. Ela se basta. E quando alguém se basta, não há nada que o mundo possa oferecer como isca. Esse é o ponto onde a liberdade deixa de ser conceito e se torna presença. Mas há um detalhe que poucos percebem. Ser inquebrável não é ser invencível. É saber quebrar e se recompor rápido demais para que o mundo perceba. É cair com dignidade e se levantar com estratégia. É entender que a vida continuará testando, mas cada teste agora é apenas confirmação de preparo. A dor vem, você sente, analisa, se ajusta e segue. Sem drama, sem ruído, sem perda de foco. Essa serenidade é o que diferencia o mestre do aprendiz. A mente comum precisa de paz para manter o controle. A mente inquebrável mantém o controle, mesmo no caos. E quanto mais caos ela atravessa, mais sólida se torna. É uma fortaleza mental em constante expansão. Fria, mas viva. Distante, mas presente. Serena, mas perigosa. Maquiavel chamaria isso de invulnerabilidade estratégica. O estado em que nem o elogio nem a ofensa mudam sua conduta, porque ambos são tentativas de manipulação. O elogio te embriaga, a ofensa te provoca. Mas quando você não reage a nenhum dos dois, você se torna ilegível. E o ilegível é inalcançável. A mente inquebrável não se exibe, ela apenas existe. Ela se move pouco, mas cada movimento é calculado. Ela fala pouco, mas cada palavra tem peso. Ela age devagar, mas com precisão. E quando o mundo tenta decifrá-la, encontra apenas reflexo, porque ela se tornou espelho. Quem olha para você, vê a si mesmo, e é isso que os desarma. No fim, ser inquebrável é entender que o poder não é um trono, é uma frequência. Você não conquista o mundo, você o influencia pela forma como se mantém inabalável dentro dele. O império interior é invisível, mas quem o possui comanda tudo o que é visível. E quando a vida vier de novo com seus golpes, você não pedirá trégua. Você sorrirá, talvez em silêncio, sabendo que nada do que ela fizer poderá te tirar o que você construiu, porque o que você construiu não está fora, está dentro. O império está dentro. A guerra, o treino, o poder. Tudo começa e termina na mente. Se esse vídeo te fez pensar diferente, se em algum momento você sentiu esse silêncio interno, essa virada dentro da mente, então faz o seguinte: deixa o like agora. Isso não é só um gesto, é o sinal de que você está escolhendo continuar essa evolução mental junto comigo. Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui cada vídeo é um treino. Um treino de lucidez, de frieza, de presença. E se esse te fez subir um nível, os próximos vão te transformar por completo. Agora não para por aqui. Vai lá e assiste os outros vídeos da série. Cada um deles é uma nova camada dessa construção. Porque enquanto a maioria busca motivação, você está construindo poder psicológico. E o poder, meu amigo, é silencioso, constante. E começa com o próximo clique. Deixa o like, se inscreve e continua treinando.